Boa noite, pessoal. Só para ficar uma boa noite no início, né? Boa noite. Boa noite. Obrigada. Vocês podiam colocar a câmera de vocês rapidinho, só para eu tirar uma foto? Meu Deus, professora. Meu desktop não tem não, hein? Apareceram. Júlia não tá, não. Dessa vez não tem a caixinha de conversa do lado, né? Tem. Dá para voltar. Só clicar no chat lá. Ah, que bom, apareceu. Agora pode tirar. Tá. Sacanagem. Eu vou tirar a minha também, que senão eu fico meio encabulada, tá? Professora, a aula de hoje até que horas? Até parece. Até professor. 8h30 mesmo. Até 8h15 por aí. Tá. Até 8, tá bom? Foi sugerido pra gente, nesse período de coronavírus, a gente fazer as aulas até meio período mesmo, tá bom? Tá. Aí Pra quando no caso de semana passada só perdeu um dia. Sim, sim. Tá bom? Pra gente ficar mais perto, senão demora muito, né? Então, eu vou começar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ativar. Na aula passada, a gente começou a ver umas questões de referência, bibliografia. Hoje, antes de começar, antes de eu perguntar se alguém pesquisou sobre resumo, resenha e fichamento, guardem aí a pesquisa de vocês, que a gente vai falar só um pouquinho de citação. E eu gostaria que vocês fizessem um resumo no caderno. Eu tentei aqui simular um caderno aqui, ó. Esse vai ser meu caderninho. E a gente vai ver os slides aqui também. Então, eu ainda vou aprender a fazer aquele grupo de WhatsApp para colocar todo mundo lá, para eu passar algumas informações, ou na hora das aulas, ao vivo, vocês fazerem a atividade no caderno e mandar uma foto por lá. Mas isso semana que vem eu chamo todos vocês, tá bom? Então é o seguinte, a gente comentou que existia citação e referência. A gente até usou o Google Acadêmico para pesquisar alguns artigos e ver as referências, usar aquela ferramenta que tem disponível lá no Google Acadêmico. Hoje a gente vai falar um pouquinho de citação. Se vocês tiverem dúvida, aí vocês cortam o mudo aí e podem perguntar, tá bom? Então, beleza. Eu gostaria que vocês fizessem mais ou menos isso aí no caderno. Então, quando eu tenho uma citação direta, eu vou transcrever o texto de forma integral. Já na citação indireta, eu só vou basear as minhas ideias a partir daquele texto. Então, por exemplo, vamos começar com as indiretas, né? As indiretas, vocês já fazem isso no trabalho de vocês, principalmente o pessoal que já está nos períodos lá que passou do 5º período. Teoricamente, vocês já fizeram. A gente tem duas formas de citar de forma indireta. Aqui eu vou colocar a primeira forma. Se vocês puderem colocar lá, ó, esse daqui eu peguei uma setinha do indireto, tá? Então, aqui, a gente pode citar, igual nesse texto que a gente está vendo aqui, que aqui, por exemplo, nessa introdução, o autor, ele escreveu várias ideias e depois citou Andrade Filho, 2001,
é um trabalho. Azevedo Malina é outro trabalho. Fernandes Vendite Júnior, 2008, é outro trabalho. Então, algumas ideias desses autores foram citadas aqui de forma baseada, né? Então, um jeito da gente... Porque... Ah, professor, por que você está falando isso? Na questão da oficial 1, oficial 2, pode aparecer se a opção está correta ou não, nesse sentido, em relação à ABNT. Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar no final do texto. Minha letra tá meio ruim porque tem que escrever grandão. Então, aqui eu vou simular um texto. E aqui eu vou colocar a forma que eu cito de forma indireta aqui. Por exemplo, aqui eu vou colocar o meu nome. Clipel, vírgula, 2020. Ok? Então, no final do texto, eu cito com letra maiúscula, com letra maiúscula. É assim que se escreve maiúscula? Acho que é, né? Vírgula e o ano. Vírgula e o ano. Ok? E aqui a gente pode ver. Ah, professor, e se eu tiver vários autores conforme o texto que eu estou mostrando aqui no slide? Aí você vai separar eles, os autores, os diferentes artigos com ponto e vírgula. Ok? Ah, existe outra forma de fazer isso, que é dessa forma aqui. Quando eu resgato a ideia do autor no texto, né? Então, aqui, ó, a gente tem o segundo jeito, nas indiretas. Tá vendo que aqui, ó, se fosse direta, tinha aspas, tinha o texto transcrito de forma integral. Aqui é só a ideia que tem aqui. Por exemplo, eita, hoje é muita informação para mim, tá, gente? Calma que vai dar certo. Segundo Zavarese, 2009, na década de 1980, os conteúdos discutidos durante os cursos de graduação... Tananana. Então, a ideia desse artigo aqui está nesse parágrafo, mas está escrito com as palavras do autor do artigo. Então, vocês, por exemplo, vocês vão ler um artigo e com as suas palavras vocês vão escrever o que ele fala, né? Então, aqui é no final do texto. Aqui é no texto, né? No texto. Aí a gente usa segundo ou... agora me fugiu. Mas de acordo, tudo assim, tentando chamar o autor, né? Então, aqui, por exemplo, segundo, eu, né? Vou colocar aqui, Clipel, entre parênteses o ano, né? Teremos aula toda semana. E aí continua.
o texto. Então, dessa forma aqui, caixa alta, só a primeira letra aqui do sobrenome do autor. E depois, entre parênteses, o ano. Ok? Alguém pode me dar um alôzinho se tá tranquilo até agora? Ok. Obrigada. Então, vamos lá. Isso daqui é de forma... Eu não sei se vocês estão fazendo aí no caderninho de vocês, mas essa parte aqui é a indireta. Tá? Agora a gente vai para as diretas. Rapidinho. Pode passar ou vocês estão copiando? Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão só me olhando? Eu tô digitando no Word. Oi? Eu tô copiando. Vocês podem falar no... Você vê. Ó, pode Você falar... vai trazer mais uma. Eita! Pode falar no chat que eu vejo também, tá? E é bom que todo mundo vê, né? Vocês estão vendo como é que eu vejo vocês, né? E eu tô aqui embaixo. Pra mim também tá sem opção de chat hoje. Sério? Tá aqui, não? Não tô achando o chat, não. Eu Pra também mim não também. consigo Tá achar. sem opção. Eu, hein? Eu vou perguntar aos colegas. Mas, enfim, então... Alguém fala pra mim se pode ou não seguir. Pode seguir. Obrigada. Vou ativar o mundo aqui. E vou voltar aqui. Então, agora a gente tem as diretas. Vou lá nas diretas, passar na minha... Ixi. Fazer assim. A gente tem as diretas. Vou pegar um azul aqui. Diretas. Nas diretas, eu tenho duas formas também. Ó. Eu posso ter também no final. E o que eu faço nas citações diretas? Eu coloco entre aspas duplas. Então, aqui, ó, nesse exemplo aqui do slide. Eu tenho, apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia. Então, aqui, ó, eu tenho a ideia totalmente nessa linha, né? Entre aspas duplas. Então, a primeira forma que eu tenho de fazer minha citação direta é entre aspas. Vou colocar aqui. Entre aspas, vou colocar meu texto, né? E o autor, aqui uma coisa legal, ó. Quando eu coloco entre colchetes aqui e dois pontinhos, é porque a ideia não teve ponto final, né? Então, por exemplo, aqui eu coloco, ó, colchetes, três pontinhos. É porque a ideia do autor continua, né? E aspas. Aí, o que eu coloco aqui? O autor. Clipel. Só que aqui tem um detalhe. Além do ano, a gente tem que colocar a página, né? Tipo, página 30. E fecha parênteses. Então, aqui ficou meio grande, eu não vou... Diretas.
Então, eu coloco nas aspas, né? E no finalzinho, da mesma forma que a indireta, eu coloco aqui em letra maiúscula, caixa alta, o ano, só que aqui eu incluo a página que foi tirada desse texto, essa parte. Bom, existem outras formas aqui também. Lembrando que as citações diretas, em até 3 linhas, que a gente faz dessa forma. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem outro jeito. Esse jeito aqui, ó, você usa, no meu exemplo aqui, ó, clipel, abre parênteses, né? Aí coloco o ano, 2002, a página, 30, descreve, né? Igual aqui é um exemplo, descreve. E aí depois coloca entre aspas, né? Pode ser assim também, da mesma forma que a gente tem nas citações indiretas. Então, lembrando que as diretas aqui eu vou colocar, ó, de até 3 linhas. A descrição é entre parênteses, professora? Oi? A descrição tem que ser entre parênteses, então. A descrição. Sim, entre Entre parênteses. parênteses, né? Aqui o ano é a página. E aqui Sim. tudo, né? Depende do que você está falando como descrição. Informação do autor? Sim. Então é isso, Seria a ó. informação do autor. Sim, então aqui, ó. Ou no final da linha, né? Aqui. Ou no começo. É da mesma forma que a indireta, só que a gente tem que colocar aspas e tem que colocar a página. Ó, a paginazinha. Isso daqui é de até 3 linhas. Porque se for mais, a gente tem que fazer o recuo, né? Então, aqui, ó. Se for de mais de 3 linhas, mais de 3 linhas, eu vou escrever a minha referência com uma letra maior. Eu vou ter o espaçamento aqui de 4 centímetros. E aí eu vou escrever o texto. Né? Escrevo o texto, copio o texto, na verdade, né? Aqui é copio. E depois, no finalzinho, eu vou colocar lá, clipel, Entre vírgula. parênteses, o vírgula. Isso. 2020, página 30. Né? Observem que aqui não precisa ter aspas, quando é direto. Quando é direto e mais do que 3 linhas. Tá vendo? Entendi. Considerações importantes aqui. Às vezes, a gente quer intensificar uma ideia. Daí a gente tem a opção de grifar ou sublinhar o texto transcrito. Então, depois que a gente citar, ó, vem o sobrenome, o ano, a página, a gente pode colocar grifo nosso. Por quê? Foi o grifo que a gente fez, né? Não foi do autor.
Da mesma forma, aqui tem do autor, ó, aqui embaixo. Da mesma forma, em relação à tradução. Eu estava corrigindo os trabalhos, algum aluno falou assim, professora, tem muito texto em inglês. Se eu quero transcrever parte do texto igualzinho desse autor da língua inglesa, é interessante, por ser um trabalho, nosso trabalho normalmente é na língua portuguesa, a gente colocar aspas aqui, ó. Aqui não precisa dar aspas, né? Mas aqui, ó, tradução nossa. É porque aqui é menos do que 3 linhas, né? Mas é interessante, ó, que você pode traduzir e colocar a tradução nossa. Então, 2 coisinhas que vocês podem usar no trabalho de vocês, né? Então, vamos lá. Em relação à citação, é mais ou menos isso. E no decorrer dos trabalhos eu vou corrigindo e vou colocando o que é para acertar lá com vocês. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo. Que esse autor aqui, Winnick, né, 2004, ele fala alguma coisa aqui de forma baseada, né? O autor quis colocar aqui de forma baseada. Já nesse caso aqui, ó, percebam que tem o recuo, e aqui é porque eu aumentei a imagem, mas essa letrinha aqui da citação direta tem que ser menor do que a do texto normal. Então, aqui a gente tem um exemplo. Beleza? Agora, a gente está no 7h25, mais 15 minutinhos, gente. A gente vai agora referenciar algumas citação é uma coisa que você vai colocar a ideia no autor lá no texto e referência lá no final do seu trabalho, né? Então, agora, eu queria que vocês pegassem o caderno de vocês ou vocês fizessem aí no computador, que a gente vai fazer a referência de um livro. Então, agora a gente vai mudar de assunto, tá bom? A gente estava falando de citação, agora a gente vai falar de referência, ok? Então, vamos lá. Referências. Bom, normalmente, o que mais a gente referencia? Livro, artigo e alguma publicação de uma matéria, assim, na internet. Algumas notícias, né? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui, tese, dissertação também, é o livro. Como que a gente referencia um livro? Primeiro, olha aqui. Primeiro pelo autor e depois pela obra. Sim. Aqui a gente tem, ó, o nome do autor. Então, eu vou colocar sempre o meu nome, tá? Lippel, vírgula, Miriam. Às vezes, a gente coloca N ponto, tá? A maioria das vezes. A gente não coloca por extenso o primeiro e segundo nome. Mas depende do trabalho, depende do template, do modelo do trabalho, né? Aí aqui, vocês podem colocar aqui, título do livro, em negrito. Quando eu colocar assim, é porque é em negrito, tá bom? Ficando ruim, né? Mas dá pra... Aí, pontinho. O número da edição não é quarto com aquele grauzinho. É 4 ponto
Por exemplo, aqui, edição, né? Vou colocar edição aqui. 4 ponto e ed, tudo minúsculo, né? Depois, vou ficar. É a cidade onde esse livro foi publicado. Por exemplo, eu vou colocar Vitória, que é mais Vitória. A editora, LTC, por exemplo, vírgula e o ano. Então, aqui vocês podem colocar aqui em cima, por exemplo, né? Cidade. Onde fala aqui, ó, local, né? Tá vendo aqui? Local de publicação, né? Editora, 2 pontos, né? Editora. E o ano dessa publicação. Agora, eu queria, quem tiver no computador, fosse lá rapidinho na biblioteca virtual. Biblioteca virtual. Peraí. Em outra página aí. Eu vou aqui também, ó. Só que eu já tava, né? A senhora quer que procure o quê? Um livro, qualquer livro. Um livro da área de vocês. Calma aí, deixa eu pegar aqui, ó. Aquele link que eu... Vocês estão falando que não tá aparecendo o chat, né? Que senão eu colocava aqui no chat. Ai, por que não tá aparecendo, ó? Porque aqui pra mim tá aparecendo, tá vendo, gente? Mas enfim. O meu não está aparecendo, não. Deve ser algum probleminha aí. Tá, entre na biblioteca virtual, por favor. Aqui eu vou efetuar meu login, vocês devem ser aqui, né? O meu, como eu já estava logado, já foi, né? Aí aqui embaixo tem minha biblioteca virtual, tem as bases dos nossos parceiros. Aqui eu vou na minha biblioteca e vou acessar esse portal. Aí eu estava lendo, né, alguns livros aqui. Por exemplo, aí vocês procuram aí da área de vocês que seja, tá bom? Quem não estiver conseguindo entrar na biblioteca virtual, vocês vão fazer por esse. Esse daqui que está comigo. Sim. O que você quer, amor? Só um pouquinho. Calma aí. Vou tirar aqui. Calma aí, amor. Cadeira, hein? Então, que livro que você quer? Aqui. Tá ali embaixo. Tá ali embaixo. Tá assim, olha lá. Tá assim, amor. Ah, pode entrar, se o pessoal tiver aí. Mas tá ligada, Branda? Não, tudo bem, mas... Vai rapidinho. Ai, ai, ai. Ninguém viu meu esposo passando aqui, não, né? Não. Ah, obrigada. O marido quer entrar no quarto agora. Foi Ontem mal. para fazer a janta. Foi mal. Ai, fiquei até com calor aqui. Vocês conseguiram entrar na biblioteca? Aqui na biblioteca, mas... Pega qualquer livro.
Eu tô baixando um livro aqui. Não precisa baixar não, só pesquisar aqui, por exemplo, né? Sei lá, arquitetura. Arquitetura. Mira, eu posso ler o livro que eu tenho aqui em casa, porque tá difícil abrir a biblioteca. Show. Aí o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu vou fazer do meu aqui, né? Deixa eu sair aqui. A gente sabe aqui, ó, que é nome do autor, né? Se tiver vários autores, ponto e vírgula. Título do livro, edição, cidade onde foi publicado, né? Local, editora e o ano. Então, vamos fazer isso. No meu aqui, Introdução à Engenharia de Sistemas Térmicos, eu peguei. Agora, como vocês vão enviar isso para mim? Professor, eu acho que você tem que liberar o chat pra gente. Oi? Eu acho que você tem que liberar o chat pra gente. Como é que libera aqui? Tem alguma coisa? Provavelmente tem, agora a gente só precisa descobrir como. Ó, porque vocês estão sendo gravados. Ó, entrar na tela inteira. Para a gravação, não. Ativar mudo. Nem sei como tá aqui, ó. Pra mim aparece. Eu não tô entendendo nada desse negócio. Misericórdia. Você está gravando. Avise todos que... Ok. Seu estado está definido como não incomodar. Isso não tem nada a ver também. Aqui. Aqui também não tem nada a ver. Ah, não sei. Esse xizinho aí, ó, na tela. Isso aqui é parar de compartilhar a tela. Tá vendo que aparece... Se eu clicar aqui, vocês só param de ver a tela, ó. Não sei, pessoal. A gente dá um jeito de ficar. Quando vocês... Vamos fazer desse daqui mesmo. Então... Porque aí vocês fazem comigo. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, né? O autor é Moran, Shapiro. Eu vou colocar só 2, tá, gente? Moran, vírgula. M. Vou colocar maior aqui. Vocês estão vendo aí? 24. Deixa eu tirar o aqui. Ops. Vou ativar o mudo aqui. Moran, vírgula, M. Ponto e vírgula. Shapiro, vírgula. Howard, não sei como fala isso. Vírgula. Munson. Muito autor nesse daqui, hein? Bruce, ponto. IR.
ponto e vírgula, DeWitt, vírgula, D.P. Assim, né? P. Esses são os autores. Ó, letra maiúscula. Aqui ou a gente pode escrever o nome deles, né? Mas aqui, para ser mais rápido, estou colocando pontinho. Aí o título, Introdução à Engenharia de Térmicos. Ponto. Depois lá, ó, é o título, vamos ver qual que é a edição. Lembrando que aqui é em negrito. Então, esse título aqui é em negrito. Vou colocar mais aqui. Qual que é a edição desse daqui? Ixi. Primeira edição. Ai, alguém tá enxergando, gente? Aqui não deu, não. Eu vou voltar aqui. Vamos ver aqui na capa. Normalmente tá na capa, assim, né, gente? No finalzinho. Aqui não tá, não. Quando não tem a primeira edição? Eu não... É, não... Normalmente... Sempre tem, né? Aqui logo que não tem, né? Porque o livro que eu tenho aqui também não tem, não. Então deve ser, porque aí não tem edição, né? Kainan tem pra falar que é a primeira edição. Isso. Ó, porque aqui não tem nada falando, né? Ó, first. Aqui tá a primeira, tá vendo? Tá escrito em inglês. Aham. Então aqui é primeiro nesse caso. Vou voltar lá. Aí é um ponto. ED, né? Edição. Depois, como que é o resto lá? Agora a gente tem que pegar aqui, ó, o local. A gente tem que achar o local. Aqui tem, pelo menos, ó, Rio de Janeiro. Já tá até pronto aqui, né? Rio de Janeiro. 2 pontos. Aqui é a editora. Na página, quando a gente viu aqui, ó, a gente quer ver ela. Deixa eu ver se... Tá vendo, ó? Aqui é a editora. LTC, 2005. Então, por exemplo, numa questãozinha podia falar assim lá. Podia estar em negrito a editora. Então, seria a opção errada, né? Então, aqui, deixa eu tirar, deixa eu colocar outra aqui. Então, essa seria a referência desse livro, ok? Deu para entender? Tem uns recursos adicionais, aí vocês podem colocar a quantidade de página, né? Mas aí, vamos estudar no mais básico aqui. Beleza. Agora, eu gostaria que vocês tentassem aí no caderno de vocês dissertação, sobre dissertação. Por quê? Normalmente, a gente referencia, muitas vezes,
tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, nos nossos trabalhos. Então, como que a gente referencia esse tipo de trabalho? Então, eu vou colocar, ó. Então, a gente viu o livro. Lembrando que dissertação é mais fácil, que a gente usa aquele recurso lá do Google Acadêmico e depois só dá uma conferida. Trabalhos. Agora um caminhão tá indo. TCC, tese, dissertação. Tese é doutorado. Dissertação é mestrado, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu vou referenciar um trabalho nesse sentido? Como sempre, nome do autor, né? Aqui, sobrenome em letra maiúscula. Então, aqui, vou colocar eu de novo. Flipel, vírgula, Miriam. Título do trabalho. Em negrito também. Trabalho. Aí depois, aqui, ó, o ano do trabalho, qual tipo do trabalho, e aí a gente faz uma descrição aqui. Ah, é tese. Ah, a gente sabe. Doutorado em quê? Doutorado em cardiologia. No meu caso, tudo é certo. Doutorado em engenharia mecânica. Ou doutorado em ciências técnicas. Aqui a gente coloca a faculdade ou aqui a universidade somente. Sabe por quê? Porque às vezes tem universidade que é tão grande que dentro da universidade tem várias faculdades, como se fosse, né? Mas aqui, ó, a universidade, da onde que ela é e o ano de novo. Então, vamos lá de novo. Vou colocar aqui para eu dar uma olhadinha também. Ai, droga. Ah, vocês vão ficar vendo esses dois negócios. Então, aqui é o ano. Título do trabalho em negrito. 2009. Tese, aqui eu vou colocar... Podia ser trabalho de conclusão de curso, né? Tese. Entre parênteses. Doutorado em arquitetura. Arquitetura. Aí aqui, ó, a gente coloca tracinho. Tracinho. Vou colocar só Faculdade Pitágoras, tá bom? Faculdade Pitágoras. Vírgula. Guarapari. Opa. Guarapari. Agora o cachorro tá latindo. Guarapari. 2009, que eu tinha colocado aqui. Ponto. Assim. Ixi. Assim que a gente vai citar trabalhos, ó. O nome, título do autor. Então, é desse jeito, segundo a ABNT. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Fazer um exemplo. Esse exemplo aqui, eu dei vários prints da tela de um trabalho e agora a gente vai referenciar ele. Ok?
Então, vamos fazendo aí comigo. Qual que é a primeira parte? Sobrenome, né? Sobrenome do autor. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui de novo. Sobrenome do autor, Beth, vírgula, Mauro, né? Dissertação apresentada como exigência parcial para obtenção de título de doutor. Aqui meio que confundiu esse negócio de dissertação, mas é doutorado, tá vendo? Porque é um doutorado em educação. Então, aqui o trabalho é uma tese. Então, vamos lá. A janela de vidro. 2 pontos. Esporte, televisão e educação física. Bom, o que a gente tem depois? O ano. Nossa, esse trabalho é antigo, hein? 1997. Professora, Pontinho. Oi. é tudo minúsculo assim mesmo? Só a primeira maiúscula, o título? Pode ser. Aí depende do seu trabalho, que às vezes coloca tudo maiúsculo. Aqui eu tô colocando tudo minúsculo, tá? Não influencia não, então, né? Não, aqui você segue o modelinho. Aqui o que tem que estar aqui é em negrito. Ah, tá. Entendi. Tá bom? Depois, então, vamos lá. Aí, depois do ano, é tese, né? Nesse caso aqui é tese. E aqui é doutorado em educação. Ou Volta rapidinho naquele outro exemplo. aqui? Pode ser meu caderno? Isso. Aham. Caderno? Tá ano 2009 e no final tá Guarapari 2009. Eu não entendi. É porque aqui eu mudei só um pouquinho. Porque ia ser menor para eu escrever. Kainan pediu para perguntar se esse ano que está repetindo é a data da publicação do autor ou a data da referência. É a data da publicação. Aqui, ó. Igual a gente tem nesse. É quando, por exemplo, vocês fizeram o TCC. Em 2021, vocês vão apresentar. Então, é essa data. E ela repete. Entendeu? É o modelinho deles. Entendi. Ok. Beleza? Então, vamos lá. Doutorado em educação. Depois, tracinho, né? Aqui, qual que é a faculdade aqui, ó? Universidade Estadual de Campinas. Então, tem que colocar lá. Universidade Estadual de Campinas. Mais o que? Nossa, errei aqui. Universidade Estadual de Campinas. Agora é o local, né? Campinas, vírgula, 1997. Às vezes, na norma, quando tem 2 pontos, eles colocam só o título principal, como se fosse, né? Deixa eu até conferir aqui com vocês, enquanto vocês fazem. Deu para entender esse daqui? Sim.
Deixa eu procurar aqui. Negrito. Depois do nome tem que ser negrito. Sim, sim. O título tem que ser negrito. A janela de vidro, então negrito. Hã? Esporte, televisão, educação. Sim. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui não tem exemplos, né? Não. Mas é isso mesmo, pessoal. Depois eu confiro só essa questão do. Vou até anotar aqui, para eu ver essa questão do. Dois títulos. Contém 2 pontos? Essa é a norma 6023, né? As citações, Sim, referência. referência. Aquela 1050 É de citação. citações. Tá. Aqui. Beleza, gente. Aqui. Como exercício de casa aí, tentem fazer. Coloca uma observação em relação a uma publicação periódica em meio eletrônico, né? Aqui é um artigo. Observem que, mas às vezes artigo tem volume, né? Então tentem referenciar um artigo, alguns já referenciaram, então eu vou corrigindo aos poucos no trabalho de vocês, tá bom? Então, como referenciar um artigo e uma matéria no jornal. Se vocês puderem fazer, ó, aqui, pegar qualquer artigo, aí vocês podem até dar uma conferida depois no Google Acadêmico e uma reportagem. Aqui, como que é uma matéria? Por exemplo, se não tiver o autor, que é o caso desse exemplo aqui, tá vendo que não tem autor? O que vocês vão fazer? Colocar o começo da matéria, aqui seria associação. O começo em maiúsculo. Quem ia ficar em negrito? Nesse caso, não é o título. É a revista ou é o jornal. Depois a cidade, o dia que foi publicada a matéria e disponível. Vamos fazer isso daqui? Esse é uma referência de matéria de jornal, rapidinho. Então, vamos lá, rapidinho aqui. Trabalho de TCC, matérias no jornal. Vou colocar aqui. Matérias, jornal. Jornal. Então, aqui, no nosso caso, é sem autor. Então, aqui, vou colocar agora para aparecer tudo. Aí a gente vê esse negócio que não. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, sem autor. O título do autor, da matéria, né? Aqui, título da matéria.
né? Só a primeira letrinha aqui, tudo em maiúsculo. Aí depois aqui a gente tem o nome do jornal ou o nome da revista, em negrito. Aí a gente tem aqui cidade de publicação, dia, mês e ano. Cidade de publicação aqui é vírgula. Cidade de publicação, publicação. Depois, dia, vírgula, né? Ó. Mês e ano. Então, a gente faz junto, porque ó, olhem aqui. Tá vendo? Ó, é 20 de junho de 2018. Então, é a data dessa forma aqui. Às vezes não tem o desenho, é assim, ó. 20 de junho, né, abreviado, 2020. Algumas coisas são flexíveis, outras não, né? Aí tem aqui, ó, disponível. Disponível. Aí a gente vai colocar aquele símbolo de maior e menor. 2 pontos, né? A gente vai colocar o link da pesquisa na internet ali, né? Pontinho. Sempre tem que ser esse maior e menor aqui. E o link. Daí, para finalizar, a gente coloca acesso em 2 pontos e a data, de novo. Dia, mês e ano. Então, é aqui, ó. Título da matéria, nome do jornal, cidade. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. A gente pode fazer? Aqui, ó. Vamos seguir aqui, sem autor, né? Se tivesse o autor, era só colocar sobrenome dele. Beleza? Vamos fazer desse daqui. Rapidão. Aqui é uma reportagem do G1. Associação de Clínicas. Nossa, aqui é um título grande, né? Copia e cola. Não dá, eu dei print. E vai faltar. Aí vamos supor, a gente só coloca até o ponto e vírgula. Faltar vacina contra gripe na rede privada. Imagina na pública, então. Vamos lá. Vamos colocar só esse, né? Aí depois é o quê? Jornal, né? Jornal aqui é G1. Não é? Jornal. G1 em negrito, né? Vírgula. Aqui vamos considerar que é São Paulo. A gente teria que pesquisar onde que é isso daí, né? São Paulo.
Aqui tem que ser em negrito, não é o título, é a revista. Quando é artigo também é a revista, tá bom, gente? São Paulo, deixa eu colocar aqui. O dia que foi publicado aqui, dia 30, tirei isso hoje, 30 de que é março de 2020. Opa! De 2020. Aí, mais o que falta? Disponível. Disponível, referência. Em. Aí também é só copiar o link aqui dentro, que eu também não vou copiar porque eu... Link. Copiar link. Copiar link. E é muito importante aqui, ó. Acesso em 30 de março de 2000. É o dia que vocês acessaram a informação. Aí é aqui que o professor vê que o aluno fez o trabalho de última hora. Entendeu? Porque às vezes é tudo no último dia da entrega. Tem uns que dão um miguezinho aí, muda a data aqui, assim, sabe? Mas é mais ou menos isso, ó. Vamos conferir lá. Disponível, acesso em... É isso mesmo. Fechou? Fechou. Agora vamos lá. Eita! Vamos lá, para quem pesquisou, quem quiser falar, é só falar o nome, por favor. Quem que pesquisou a diferença de fichamento, resumo e resenha? Eu, Carlos, pesquisei. Você quer falar, Carlos? Eu quero. Pode falar aí. Eu achei interessante a questão do fichamento. Ele abrange mais, ele é mais detalhado sobre o assunto, porque é necessário pesquisar vários livros, vários autores, no mesmo contexto, dentro daquela matéria. E a resenha, na verdade, é uma crítica, né? Uma crítica ao texto, construtiva ou não. Uhum. E eu gostei bastante de ter pesquisado sobre o assunto, porque eu aprendi bastante. Aprendi bastante coisa que eu não sabia. E é isso. Mais? Oi? Alguém mais? Obrigada, hein, Carlos? Pois não. Posso falar? Quem tá falando? Rayane Pardinho. Pode falar, Rayane. Resumo também, a gente tem que respeitar a ideia do autor, enquanto que na resenha precisa do resumo, mas a gente pode dar a nossa opinião, no caso. Como o Carlos falou, é um resumo crítico. Sim. Exatamente. O fichamento, uma coisa interessante do fichamento é que ele é mais informativo, assim, sabe? É meio que... É quase uma ficha do livro, do artigo. Também. Para a gente lembrar, né? Só que o fichamento, ele precisa de ter mais cuidado na elaboração dos detalhes, porque ele busca em outros autores e em outras obras aquela mesma condição que está dentro do texto lido. Sim, no sentido assim, Carlos, que é bom ter uma padronização. Entende? O fichamento é para a gente... Seria interessante a gente fazer o fichamento certinho para todas as pessoas acharem aquele determinado assunto. Certo, né? Exatamente. Rayane falou, é mais ou menos isso, gente. Aqui no livro,
Seja fichamento, seja resumo, seja resenha, para a gente fazer esses tipos de resumos aí, classificações, a gente precisa ler o trabalho, né? Então, lá no AVA, às vezes tem aquelas questõezinhas, né, de fases da leitura. Aqui é bem intuitivo, gente. Quando a gente for ler um artigo, a gente tem primeiro a leitura de reconhecimento, pré-leitura, que aqui a gente vai fazer o levantamento das fontes. Ah, se aquele é daquele tema, né? A gente vai procurar mesmo. Ah, sei lá, a gente tem sustentabilidade. A gente vai começar a fazer ver se um artigo é daquele assunto ou não, né? Essa leitura de reconhecimento mesmo. Depois, a gente vai para uma leitura seletiva. Como o nome já diz também, né? Seletiva é porque a gente vai selecionar aquele material, aquele assunto de interesse. Então, a partir do tema, lá daquela leitura de reconhecimento, eu vou começar a minha leitura seletiva. Depois, a gente tem a leitura crítica. A gente começa a analisar o que o autor quis dizer naquele artigo e ver se aquela ideia se encaixa no estudo que eu estou fazendo. E aqui é mais ou menos assim, o trabalho que vocês fizeram. Vocês vão ler, né? Vocês vão interpretar aquele texto, aquele artigo, e vão ver se aquele trabalho pode ser aproveitado ou não na sua situação problema, no seu problema, na sua hipótese apresentada. Então, a gente às vezes tem questãozinhas do AVA, assim, e pode cair na prova final, né? Prova final que eu falo no Oficial 2. Então, é interessante vocês darem uma lidinha também no material. Bom, como o Carlos e a Raine falaram, é bem clássico a diferença do resumo e resenha. E o fichamento é uma coisa assim que a gente não vê tanto. Essas coisas aqui de fichamento, eu não sei se alguém já teve oportunidade. Às vezes a gente vai numa biblioteca central, às vezes isso daqui era fichas mesmo. Como o nome já diz, né? Hoje em dia, como é tudo muito digital, né? A gente não tem mais isso, mas é interessante, às vezes, igual um exemplo de fichamento. Observe que nesse modelo aqui, a primeira coisa que a gente tem é a referência, né? Por exemplo, aqui é Bueno, é um livro, Cultura Brasileira. E aqui, às vezes, a gente tem as palavras-chave também no fichamento. Aqui ele vai dar, nesse exemplo, o que o livro está falando. Nesse caso, é cultura brasileira aqui. Estudo da identidade nacional. Está profundamente ligada à reinterpretação da cultura popular brasileira, que, por sua vez, está relacionada a grupos sociais e à própria construção do Estado brasileiro. Baseia-se no fato da ausência de uma identidade autêntica e na existência. Então, aqui. Oi? Nada, pode continuar, professora. Tá. Então, aqui é um exemplo. A gente tem vários tipos de fichamento. A gente tem fichamentos de citações. Aí tem a referência aqui, e aí tem várias citações do livro que vão construindo o livro ou o artigo. Aqui, nosso livro do AVO deu um exemplo de ficha bibliográfica, que também é um tipo de ficha, de fichamento, né? Mas aqui só traz a referência do livro. Então, por exemplo, nesse sentido aqui, para a gente pesquisar, por exemplo, na nossa biblioteca,
é interessante ter os títulos certinho, porque aí a gente consegue encontrar, por exemplo, pesquisa. A gente consegue encontrar os nossos livros de pesquisa, né? Aí a gente tem os exemplos de ficha de resumo, que aí é um resumo aqui dentro, né? Tá vendo? Aqui fala um pouquinho, aqui tinha outra parte, né? Normalmente o ideal aqui é organizar essas fichas por tipos, como eu falei. Fichas de bibliografia, de citações, de resumo, de esboço. Então, a gente tem vários tipos de fichas, né? Bom, eu não sei se vocês viram lá no slide, mas eu achei legal essa diferença de fichamento para resumo. Principalmente nessa parte aqui, ó. Normalmente a gente faz um fichamento, a gente faz fichamentos de textos quando a gente não tem domínio do assunto ainda e a gente precisa entender aquele assunto. Então, já no resumo, a gente já consegue ter uma ideia daquele assunto, né? Alguma dúvida disso aqui? Eu acho que Kainan pediu para você explicar de novo o fichamento. Mas que parte? Tudo? Não, ele entendeu. Ele entendeu já. Ah, então tá bom, obrigada. Percebam que é tudo muito parecido, tá, gente? É igual o resumo. Bom, Professor, oi. a senhora falou sobre o fichamento, é quando a pessoa não tem conhecimento de um determinado assunto. Uhum. Realmente, o fichamento nos leva a um maior campo de pesquisa sobre aquele assunto, porque através de onde está escrito aquela frase, aquela palavra, nós podemos buscar em outros livros, em outros autores, a questão se ela é coerente com aquele assunto, se o autor está realmente disseminando aquele assunto de maneira verídica. É isso que eu entendi sobre o fichamento. Sim, sim. E aí você pode procurar várias coisas daquele assunto até ter um domínio daquele tema, né? Exatamente, exatamente. É como é a tese que eu tento levantar, que eu estou querendo fazer. Eu não tenho domínio sobre o assunto que eu quero, que eu quero expressar. Mas agora, com o fichamento, eu entendi que eu tenho que pesquisar mais e ler mais sobre o assunto e sobre vários autores. Uhum, uhum. Isso mesmo. Assim, normalmente, a gente não faz fichamento de cada trabalho que a gente está estudando, né? A gente meio que faz isso automático, porque a gente meio que lê e meio que escreve num parágrafo o que a gente entende daquele. É tipo uma revisão de literatura, né? Mas se a gente fosse fazer certinho, colocar no Word, toda aquela coisa, igual o Carlos falou, de vários trabalhos, aí, em resumo, a gente teria um domínio daquele assunto, né? Resumo, resumo, eu acho que todo mundo conhece sobre resumo, né? Nem que seja aquele resumo de escola que a professora mandava a gente fazer, né? O resumo, eles são as ideias principais do texto. Quando a gente tem um artigo lá, sempre tem um resumo na parte, ó, quer ver? Deixa eu pegar arquitetura, né? Arquitetura, artigo. Vai aparecer aqui. Não sei, essa revista aqui eu não sei se é boa, tá, gente? Mas, por exemplo, mobilidade da cidade de Tupã. Vamos ver se tem um resumo. Normalmente tem um resumo, tá vendo?
ele é pequenininho, né? E a gente tem o resumo, normalmente tem os objetivos aqui, até as conclusões aqui, né? Eu gosto Então, muito do resumo. são as ideias principais daquele trabalho grandão aqui, né? Sim. Então, bom, é o jeito que a gente vai organizar, né? Vai ver como que o trabalho está organizado, né? Então, esse a gente já acaba que lê mais, né? Mas como a Rayane falou, a resenha, tipo assim, o resumo nada mais é do que as ideias do texto. Já a resenha é também chamada de resumo crítico, né? Aqui você coloca um pouco da sua opinião ali, a partir de uma visão crítica mesmo, né? A gente tem outros, tem o resumo indicativo e o resumo informativo, né? Então, só para diferenciar em relação à resenha, no resumo, né? A gente tem a apresentação sintética e seletiva de um texto, na qual deve ser apresentada as ideias desse autor, né? Ó, no resumo, a gente não pode interferir nas ideias do autor, né? E nem no que o autor quer falar ali naquele texto, né? Já na resenha, a gente fala um pouco do que o autor tá expondo e a gente pode concordar ou não, inclusive, na resenha. Beleza? Então, sintetizando, resumo, né? A gente vai fazer análise textual com as próprias palavras também, não é ficar fazendo Ctrl+C e Ctrl+V, né, do texto. E a resenha, a gente é o resumo e tem uma parte, é meio que o resumo mais uma síntese pessoal opcional. Também uma análise interpretativa aqui, né? Bom, aqui é só uma diquinha da resenha feita da ABNT. Ó, olha que legal. Tipo assim, primeiro a gente tem os dados bibliográficos, aí fazer um resumo de 3 a 5 parágrafos. Aí depois, pode até fazer uma análise crítica, expressando as nossas opiniões. Você pode até recomendar esse texto, né? Então, ele pode ser até uma indicação. E identificar o autor aqui do conteúdo resenhado. Aqui, ó, nesse caso, você até assina a sua resenha. Por exemplo, às vezes a gente tem resenha de livro, indicando livro, né? Bom, pessoal, agora eu vou... Aqui é resenha, tá? Resenha. Eu vou parar a gravação e eu vou falar as considerações da atividade 2. Pode ser? Porque nessa atividade, ela vai valer um pontinho extra na oficial 1, tá bom? Além da parcial, né? A gente vai ter um pontinho extra na oficial 1, para quem quiser fazer, beleza? Eu vou parar a gravação aqui para a gente fazer a descrição. Também que eu vou fazer a descrição aqui para quem não conseguiu vir, né, para aula. Mas aqui, quem já decidiu o tema que vai fazer o artigo da nossa disciplina? Lembra que eu falei na atividade 1 para vocês escolherem o tema? Todo mundo está com um tema, assim, mais ou menos, em vista ou ainda não? Eu estou mais ou menos, Eu mais ou enviei para a menos. senhora. Sim, eu vi que vocês estão enviando. Eu estou corrigindo. Ok. Aí eu queria, assim, a partir dessa atividade,
A intenção é não mudar mais de tema. Então, vocês podem mudar nessa atividade 2, mas a partir da atividade 3, eu queria que todas as atividades que eu pedissem fossem daquele tema. Beleza? Beleza. Professora, eu não sei como que estão os outros colegas, mas tem gente do terceiro período, como eu, que sequer escolheu o tema. Tá difícil escolher o tema? Não faço a menor ideia ainda de para qual caminho seguir, assim, não tenho ideia, não. Ela está começando agora, né, professor? Terceiro período. Porque a gente está Mas começando agora, engenharia terceiro civil? período ainda. Engenharia civil, é mecânica? É civil. Civil, eu acho que, não sei se a mecânica tá junto nessa turma, Tá. mas tem Quem tá falando? Niltamara. Niltamara, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar opções, porque às vezes eu vou sugerir temas da engenharia civil, Engenharia mecânica também tá no Civil. terceiro período. e qualquer coisa, quando eu vou criar o grupo do WhatsApp, vocês mandam lá no grupo, entendeu? Se tiverem dúvida. Beleza? Pode ser assim? Professora, o terceiro período de engenharia mecânica também tá com a gente aqui, né? Sim, mecânica tá. Tá? De civil e de mecânica do terceiro período. Sim. Aí, a arquitetura, o pessoal, qualquer coisa vocês me falam também, tá, gente? Mas acho que é mais tranquilo, né? Eu que vou ter que pesquisar para ajudar vocês. Mas eu posso propor ideias e a gente pode falar também por e-mail, tá bom? Tá ok. É pra semana que vem? Oi? É pra semana que vem? Aí a gente pode ver também, tá? Tá. A gente pode, Sua parcial vai ser o quê, professor? A parcial é esses trabalhinhos que eu tô mandando, Ah, é? tá bom? Tá. Porque bom. como... Professora, Oi. aí nessa atividade 2, eu não sei se você já falou, é fazer um resumo do texto de no mínimo quantas linhas? Aqui, ó, eu mudei, é resenha, tá? Ah, tá. Resenha. É muito importante isso, né? Senão vocês vão fazer uma resenha pequenininha. Você vai colocar isso lá no portal, professor? Calma aí. Uma resenha de pelo menos... Umas 3 páginas. Eu coloquei tudo, porque senão, resumo, vocês vão... Um resumo... Pelo menos de 10 linhas no Word, tá? Quê? 10 linhas? No Word. Será que é muito? Resenha de 10. Não, tá ótimo. Bom. Não, Tá bom. porque... Vou tirar. Mudo aqui. Depois vocês podem falando de novo. 10 linhas aqui, né? E fazer a referência, conforme a BNT. O doc, tipo assim, aqui é o arquivo no Word, né? Vai ser no Word, tá bom, gente? Assim, ou outro editor de texto aí, qualquer um desses aí, né? É nome da disciplina, nome do aluno, centralizado no início da página. Aí depois a resenha, vocês vão colocar um texto justificado e tudo é Arial, tamanho 12, ok? Aqui pode ser centralizado em negrito. Beleza? Ô, professora, depois teria que ser como você fazer... Oi? Depois teria como você fazer um vídeo separado, igual você fez no outro trabalho, para poder a gente botar no grupo, só explicando a atividade para quem não conseguiu assistir a aula. Sim, eu vou colocar. Em relação ao vídeo, eu vou falar rapidinho daqui a pouco. Por que eu demorei? Tá. Agora o da aula passada tá lá, tá? Eu demorei um pouquinho porque
eu estava aprendendo a postar essa coisa no YouTube, tá bom? Mas agora eu terminando aqui, eu já vou postar lá. Tá bom? Tá. Demora uns 15 minutinhos, mas eu vou postar lá. Aí aqui, gente, como que vocês vão enviar para mim? Deu para entender a atividade? Ó, a resenha, eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês, hein? É resenha crítica, tá? Coloque a ideia do autor e eu quero a opinião de vocês. Olha na internet como o pessoal faz, entendeu? Qualquer coisa me chama também no e-mail. E aqui, como que as considerações de envio? A nota da parcial vai ser só 100 pontinhos dessa atividade. A gente já está com 600 pontos, né? Mas o pontinho extra vai ser 50 por enquanto, tá? Na oficial 1. Então, quem fizer essa atividade, me entregar, não precisa estar 100% certo, já tem 50 pontinhos. Eu sei que é pouco, mas isso pode ajudar depois no futuro, tá bom? A data de entrega eu coloquei para semana que vem, mas se vocês precisarem de mais tempo, eu dou mais tempo. Ano que vem? Semana que vem. Não ano que vem. Mês que vem. O que vocês acham dessa data aí? Tá bom, professor. Tá bom? Para mim tá bom. Para mim tá bom. Alguém fala aí, porque às vezes vocês estão com muitas atividades. Ah. Eu acho que tá bom. Tenta oficial 1. Para semana que vem, né? Uhum. Até, dia 6/4, às 16 horas. Ok? Aí, se puder, envie pelo AVA, né? Por favor. Se não estiver dando, envie para o meu e-mail. Meu e-mail você já tem lá? miriam.crivel@croton.com.br. Aí o título do e-mail. Esse título aqui. Vou colocar lá no AVA também. Atividade 2. Metodologia científica, segunda, parcial 1. Oficial. Tá? Parcial. Aqui é parcial. Um ponto extra que não é oficial. Aí o título do arquivo. O doc. É esse negocinho aqui, Atividade 2, underline, MC, underline, segunda, underline, o nome de vocês, tá bom? Tudo em caixa baixa. E o formato em ponto doc, ok? Depois vocês dão uma olhadinha que eu vou colocar a descrição na unidade 2, seção 3 também, no pós-aula. Tá? Vou colocar tudo lá. Mas aí vocês podem ir perguntando também, tá bom? Aqui, uma coisa que eu queria falar com vocês. Até que agora eu consegui padronizar. Então, por exemplo, os links das aulas sempre vão estar na unidade 1. Na aula, vocês estão... Calma aí, deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha página? Não, agora não. Não, tô sem imagem. Agora estão vendo? O meu Google? Não. Aqui eu falava. Calma aí, Júlia. Acho que vai aparecer aí. Entendeu? Agora sim. Beleza. Todos os links dessas aulas vão estar aqui, Turma de segunda, link para acesso à transmissão ao vivo. Aí, por exemplo, aqui. Vocês entraram por aqui ou pelo e-mail? Pelo e-mail. Pelo e-mail? Eu entrei pelo e-mail. Ah, entendi. E-mail também. Alguém entrou por aqui? Eu. Carlos? Sim.
Ah, que bom. Deu certo, né? Entrar por aqui. Então, sempre os Deu links certo. vão estar nessa página, ó. Unidade 1, seção 1, aula. Beleza? Isso daqui vai ser atualizado com o tempo, né? Aí, por exemplo, aqui, entre parênteses, vai estar postado aonde que vai estar depois o vídeo gravado da aula. Então, por exemplo, eu vou terminar aqui a aula de hoje. Quinta no frente. Vai estar lá na unidade 2, sessão 3 na aula. Beleza? Nossa, tá ruim esse som. Beleza, gente? Beleza. Acho que Beleza. o som falhou para mim. Deu uma Deixa eu falar de falhada. novo. Aí eu vou tirar o som de vocês, por favor, só para falar aqui. Opa. Ativar o mudo aqui. É porque deu uma barulheira ali, né? Mas aqui, ó. Na aula da unidade 1, seção 1, vai estar os links das reuniões, das aulas no Teams. Por exemplo, a nossa de hoje está aqui, né? Ah, professora, depois que eu parar a gravação aqui, aonde que vai estar disponível a aula gravada? Vai estar nessa unidade 2, seção 3, na aula também. Então, por exemplo, aqui, ó, a aula do dia 23. Tá falando aqui que tá na unidade 2, seção 2, na aula, né? Então, eu vou vir aqui, ó, unidade 2, seção 2. E aqui vai estar a aula. Aqui tem a outra turma, mas aqui é só a turma de segunda, tá bom? Então, aqui, ó, tem o link da aula no YouTube. Tá vendo? Da aula do dia 23. Da mesma forma, eu vou postar essa aula aqui, para vocês compartilharem com o pessoal. Tá bom? Alguém me responde? Bom, tá bom. Ok. Beleza? Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Hoje não teve nenhum nome para eu errar. Agradecemos sua audiência e sua paciência. Agora eu vou até colocar meu videozinho para dar um tchauzinho para vocês. Tchau. Eu não vou fazer chamada, não, porque eu vejo quem sai depois aqui. Hoje Kainan não falou nada. Inferno. Jesus, o que está acontecendo aí? Os cachorros. Gritando. Mas então tá bom, gente. Aposto que é da Maíra, esse cachorro. Cara. Vou parar a gravação aí, que senão começa